Bem-vindos a todos, é um prazer estar aqui a ver as vossas carinhas, é um dos poucos grupos que aparecem as carinhas quase todas, porque muitas vezes falo para ecrãs todos pretos. Bom, mas são todos bem-vindos, alguns ainda estão nas horas de sábado, mas que Deus esteja a dirigir esta reunião, que será a 9ª reunião em que estamos a estudar o grande conflito. Vamos, antes mesmo de começar, curvar as nossas cabeças e colocar-nos em posição de oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós estamos aqui, Senhor, muito, 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 muito desejosos de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. O Senhor tem falado conosco de muitas formas, através de muitas maneiras, e nós queremos, acreditamos que esta noite o Senhor mais uma vez falará ao seu povo. Agradecemos, Pai, porque estamos a viver em tempos maravilhosos, tempos que irão trazer muitas manifestações do seu poder, e nós ansiamos por isso. Agradecemos, Pai, por nos ter escolhido para viver nesta época, para sermos fiéis representantes do Deus do Universo nesta terra. Que a sua vontade se faça e se cumpra em todos nós. Que o Senhor seja o nosso professor esta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Ora, muito bem, eu peço-vos, nós vamos ter aqui vamos sair um bocadinho do grande conflito, pelo menos do capítulo onde nós estávamos. Vamos fazer um tipo de um parênteses, já há muito tempo que eu não fazia estes parênteses, mas hoje vou ter que o fazer. Irmãos, eu peço-vos que prestem atenção, vamos percorrer alguns textos, porque isto tem tudo a ver connosco. Então, talvez não valha a pena abrirmos, os irmãos conhecem o texto de Lucas capítulo 24, versículo 27. Sabemos que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, os discípulos estavam todos numa grande decepção, não é? Num grande desapontamento. Jesus lhes aparece a caminho de Emaús, quando eles vão a caminho de Emaús, e eles todos desalentados. Jesus não se dá a conhecer, mas começa, o versículo 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, Jesus está-nos aqui a dizer que todo o Antigo Testamento, os livros de Moisés e os profetas todos falam de quem? De Jesus. Agora nós temos que ir saber onde é que falam de Jesus, como é que o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, por aí fora falam de Jesus como, onde é que ele está? Eu agora peço mesmo que abram em Lucas 24, porque depois acontece alguma coisa, e é isto que eu quero que os irmãos leiam. Lucas 24, e são os próprios discípulos que dizem isto depois, mais tarde, quando eles chegam ao seu destino, eles dizem o seguinte, portanto, como eu referi, o versículo foi o 27, eles depois convidam Jesus, que eles não sabem ainda que é Jesus, convidam Jesus, insistem com ele, para ele ficar com eles, isto passa-se no versículo 29, e é depois no versículo 30 que ele se dá a conhecer, e quando ele se dá a conhecer, ele desaparece. E depois no versículo 32 diz assim, e disseram um para o outro, porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmãos, quando Jesus começou a explicar-lhes o que estava nos livros de Moisés e em todos os profetas acerca deles, o que é que aconteceu com eles? O coração deles se incendiou, se abrasou. E é isto que eu peço a Deus que aconteça hoje aqui conosco, com estas 31 almas ou mais que estão aqui. Então, vamos ver o que é que, quando Jesus diz, e começando por Moisés, agora vamos aos livros de Moisés, pode ser?
Vamos ao livro de Êxodo, que foi escrito por Moisés. Vamos ao capítulo 19. Nós estudámos isto na lição da escola sabatina e quem me ouviu hoje de manhã já ouviu um pouquinho isto. Mas agora peço a todos os outros que abram, por favor, em Êxodo, capítulo 19. O povo de Deus tinha saído da escravidão do Egito, Deus os tinha libertado e estava a conduzi-los rumo a Canaã, ou melhor, à terra prometida. Da mesma forma, irmãos, que Deus já nos libertou da escravidão do pecado e nos está conduzindo para a terra prometida. E neste percurso, Deus comunica-se com Moisés e diz-lhe o seguinte, e vamos ler no capítulo 19, vamos ler os versículos 9 a 11. Então disse o Senhor a Moisés, estamos todos? Êxodo 19, 9 a 11. Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-o. E aqui eu quero que comecemos a prestar atenção aos detalhes. Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Quantos dias? 2 dias. Lavem eles os seus vestidos. Já voltaremos a esta expressão. Lavem eles os seus vestidos. E estejam prontos para o 3º dia, porquanto no 3º dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Irmãos, o que é que Deus está querendo ensinar-nos a nós que vivemos no fim dos séculos com esta história? Começando por Moisés. Ele explicou-lhe o que estava escrito acerca dele. Irmãos, o que Deus nos está aqui a dizer é muito simples. Ele está-nos a dizer que durante 2 dias milenares precisaríamos lavar as nossas vestes, lavar o nosso caráter, porque ao 3º dia milenar o Senhor desceria à vista de todo o povo. Vocês podem estar a dizer, mas como é que é isso? Dias não são milénios. Pois é. Antes de irmos explicar isto, eu vou ler-vos uma citaçãozinha que eu já tenho lido aqui várias vezes e que se encontra no livro Primeiros Escritos, no capítulo 10, que tem por título O Fim dos 2300 Dias. Quando é que aconteceu isto? Quando é que foi o fim dos 2300 dias? 1844. Obrigada, Nelinho. E na página 55.1, sabemos o que está a acontecer aqui. Estamos em 1843, 44. Jesus está no lugar santo juntamente com o seu pai levanta-se, entra no Santíssimo, depois levanta-se Jesus, ainda no santo, e na terra ele tem um grupo que o acompanha, que olha para ele, que o segue. E Jesus levanta a sua mão direita e diz o quê? Esperem aqui. Estamos em 1844. Esperem aqui. Vou a meu pai receber o reino. Lembram-se de já termos lido isto aqui? Vou a meu pai receber o reino. Guardai as vossas vestes sem mancha. Vestes sem manchas, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. É muito semelhante ao que Deus disse a Moisés que o povo deveria fazer. É ou não? Lavar os vestidos é a mesma coisa de que guardar as vossas vestes sem mancha, ou seja, sem pecado. E o que é que aconteceu? Nós sabemos que Deus, Jesus,
manteve um povo que durante este período tem procurado purificar o seu caráter, mantendo as vestes sem manchas, porque ao terceiro dia ele viria. Só que a Bíblia diz-nos que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. O que quer dizer que esses dias vão ser abreviados. Bom, mas então, o que é que nós já vimos lá atrás nos nossos estudos? Vamos abrir a Êxodo, capítulo 12. Êxodo, falando da Páscoa, quando Deus institui a Páscoa, eles ainda estavam no Egito, Deus institui a Páscoa e diz-lhes alguma coisa muito interessante. Vamos ler apenas o versículo 3 e o versículo 6. Êxodo 12, versículo 3 e versículo 6. Indicações para comer a Páscoa, e Deus diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Qual era o dia? Dia 10. Dia 10. Versículo 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Quantos dias é que o cordeiro esteve guardado? 4 dias. Quantos anos esteve Jesus guardado no céu? Desde que Adão pecou até que ele morreu na cruz. 4.000 anos, precisamente 4.000 anos. Irmãos, estas coisas não estão na Bíblia por acaso. No dia em que Adão pecou, foi morto o primeiro cordeiro. No dia em que Jesus morreu, foi morto o cordeiro que tira o pecado do mundo. E foi precisamente 4.000 anos depois. Quem diz isto? O Desejado de Todas as Nações. Capítulo 72. Então, se até à morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, passaram 4.000 anos, se nós sabemos que Deus fez todas as coisas em 6 dias, se um dia é como 1000 anos, quantos anos duraria o pecado nesta terra? 6.000. 6.000. Se até à morte de Jesus foram 4.000, quanto faltaria para a sua vinda? 5. 2.000. Lembram-se o que é que está lá em Êxodo 19? Lavem as suas vestes 2 dias. Ou seja, preparem o vosso caráter durante 2.000 anos. Mas agora há uma passagem muito interessante que eu vou ler-vos e encontra-se neste livro. Conseguem ver? Mensagens escolhidas, sim. Volume 3. São 3 volumes e eu vou ler-vos no volume 3, no capítulo 1. Se alguém tiver o livro aí, pode acompanhar-me. Capítulo 1, e vou ler-vos na página 18. Muito bem, Teresa, vejo que tens aí o livro. Boa, quem não tiver pode ver no aplicativo, é na página 18.2, no aplicativo ou na aplicação. Jesus está na véspera da sua morte e diz o seguinte: Jesus estava prestes a depor a sua vida, a fim de trazer à luz a vida e a imortalidade. Cristo, em meio dos seus sofrimentos, ele está no Getsemane, em grande sofrimento, no meio dos seus sofrimentos e sendo diariamente rejeitado pelos homens. Escutem agora, olha, através de 2.000 anos, para a sua igreja, que estaria em existência nos últimos dias, antes do fim da história da Terra. Jesus está prestes a morrer e ele olhou para a sua igreja quando? 2.000 anos para a frente. A quem é que ele estava a ver, irmãos? Nós, que estamos a viver nos últimos anos.
Então 4.000 mais 2.000, ele está a ver a sua igreja. Está a ver-nos a nós hoje aqui. E agora fazemos aqui uma pausa, não se esqueçam deste assunto. E eu pergunto-vos, quando Jesus falou da sua vinda, da segunda vinda, que aconteceria ao final dos 6.000 anos, não estamos a marcar tempos, irmãos. Não estamos aqui a falar de dias nem de horas, estamos? Não. Mas estamos a falar de tempos e isso nos é exigido saber. E quem tem estado neste grupo, lembra-se que nós temos lido no Grande Conflito, no capítulo 17 e no capítulo 21, precisamente que Deus diz que nos é exigido saber o tempo. Ok, então estamos no tempo. E agora eu pergunto, Jesus falando da sua vinda, ele falou em Mateus 24, mas ele também falou em Lucas 21. E eu peço-vos que abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 21. Isto não é novidade para nós. É só para trazer à memória alguma coisa para chegarmos onde nós queremos. E eu peço a um de vós, por favor, que abra o seu micro para poder ler-nos o versículo 20 do capítulo 21 de Lucas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Muito obrigada, Alice. Muito bem. Jesus falou que Jerusalém iria ser o quê? Cercada de exércitos. Cercada de exércitos. Já agora, se não se importam, nesse mesmo livro de Lucas, vamos abrir no capítulo 19. E Jesus está com lágrimas nos olhos, chorando convulsivamente. Esta cena é quando Jesus está para ser aclamado rei, ou melhor, já tinha sido aclamado rei, não é? Do versículo 28 ao 40, e o que é que acontece no versículo 41? No meio de toda aquela alegria, de todo aquele regozijo, e quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela. Estas duas coisas não combinavam. Todo o povo estava numa alegria exuberante. Todos clamavam, todos estavam felizes. E Jesus para e começa a chorar convulsivamente. Versículo 42, dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porquê? Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porquê? Não conheceste o tempo da tua visitação. Eles tinham sido visitados durante 33 anos, mas particularmente 3 anos e meio. Eles foram visitados nas suas ruas, nas suas casas, pelo Salvador. E eles não conheceram que estava chegado o fim para eles. O tempo de graça para eles estava chegado ao fim. Então Jesus disse que por causa disso, os seus inimigos os iam cercar de trincheiras. Haveria um cerco. Lembram-se? Lucas 20, 21, que nós lemos há pouco? 21, 20. Jesus disse, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. E eu pergunto, quantos cercos houve a Jerusalém? 2. 2. Muito bem. O primeiro cerco, tudo isto encontra-se no primeiro capítulo do Grande Conflito, irmãos. Não vamos ler agora, nós já conhecemos, mas posso dizer-vos que está na página 30.2 e 31.2.
O primeiro cerco aconteceu na festa dos tabernáculos. Foi feito por estão-me a dizer que estão a ouvir muito baixo, eu tenho som alto. Talvez seja... Os outros estão a ouvir baixo? Nós estamos a ouvir bem. Ouvir bem, ok. Pronto, então estava eu a dizer que foi o general romano Sestio Galo que, a mando de Roma, cerca Jerusalém. Havia muita gente em Jerusalém, precisamente porque estavam na festa dos tabernáculos. Uma das festas que nós estudamos esta semana, não é verdade? Que Deus exigia que todas as pessoas fossem para ter um encontro com Deus. Festa dos tabernáculos. E então o que é que acontece? A cidade ficou cercada, mas sem que ninguém se apercebesse e ninguém soubesse porquê, o cerco se desfez. Prestem atenção a estes detalhes. O cerco se desfez. E se vocês forem ler o capítulo 1 do Grande Conflito, vão perceber que os exércitos de Sestio Galo foram embora, mas o povo judeu foi atrás deles e tirou-lhes as coisas e mandou-lhes pedras e fez muita coisa. Isto fez com que o ódio dos romanos fosse muito grande. Jesus tinha dito: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, nós só lemos o versículo 20, mas o que é que diz o versículo 21 de Lucas 21? Fujam para os montes. Quem estiver na cidade, fuja para os montes. Irmãos, quem estiver na cidade, fuja para os campos. Não fui eu que disse, foi Jesus. O cerco se desfez e os cristãos judeus que tinham prestado atenção às palavras de Jesus perceberam que o desfazer do cerco era a sua oportunidade de sair. E saíram. A maior parte deles ficou na cidade. E passou muito tempo. Passou um dia, 2, 3, um mês, 2, 3, passaram 1260 dias. 3 anos e meio, irmãos. Passaram 3 anos e meio. Eles continuaram com as suas vidas, com os seus afazeres, com os seus desportos, com os seus negócios, com toda a sua vida. Mas o povo de Deus estava abrigado nas montanhas de Pela, porque eles perceberam o sinal e acreditaram no que Jesus tinha dito. Eu estou a salientar estas duas coisas. Eles viram o sinal e acreditaram no que Jesus tinha dito. Aconteceu que 3 anos e meio depois veio Roma, sempre Roma, novamente, e cerca a cidade. Desta vez não foi com o general Sestio Galo, foi com o general Tito. E também foi na altura de uma festa. Já não foi a festa dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos é em outubro. 3 anos depois, isto foi no ano 66, a festa dos tabernáculos, quando foi o cerco de Sestio Galo. 3 anos depois, vamos parar em que ano? 66? 60, diz? 70, porque 3 anos ano e meio. 70. Mas se somarmos mais 6 meses, porque foram 3 anos e meio, 66 dá 67, 68, 69. Mas se somarmos mais 6 meses, partindo da festa dos tabernáculos, que é em outubro, vamos parar a abril do ano 70. E em abril, o que é que acontecia? 14 de abril, Páscoa. O segundo cerco, irmãos, foi na festa da Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente. E Tito cerca a cidade. Não vou dar-vos os detalhes, mas eles estavam cheios as despensas estavam cheias de coisas. O que é certo é que o tempo passa e eles acabam por comer tudo aquilo que tinham guardado e começam a passar fome. Foi horrível. Não vou dar-vos os detalhes, só quero salientar que houve 2 cercos.
Mas Jesus tinha dito em Mateus 24, e agora vamos a Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, 15. Falando deste cerco, Mateus não diz as palavras de Lucas, não diz quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. O que é que ele diz? Abominação da desolação. Uau! Quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, já vamos a Daniel, quando essa abominação estiver no lugar santo, quem estiver na cidade, fuja para os montes. Versículo 16. Irmãos, o que é a abominação da desolação? Que os exércitos de Roma tinham. O estandarte romano tinha um sol. Essa era a abominação, porque eles eram adoradores do sol. E o sol tem a ver com que dia da semana? Domingo. Domingo. Então escutem, irmãos, o cerco de Jerusalém tem a ver com o domingo. Não sou eu que digo, foi Jesus que disse. Esta associação, por vezes, nós não a fazemos. O cerco de Jerusalém, o cerco do povo de Deus tem a ver com o domingo. Mas quantos cercos houve? 2. Será que o problema do domingo teria que ser enfrentado 2 vezes? Sim, 2 cercos, irmãos. E eu agora peço-vos, não, ainda não. Vou ler-vos aqui uma citação, novamente, do 3º volume de Mensagens Escolhidas. E nós vamos ler o primeiro cerco. Sabem que já houve um primeiro cerco ao povo de Deus? Sabiam disto? Que também teve a ver com o domingo? Pois é, encontramos isso no capítulo 55. Mas eu não vou ler o capítulo 55, vou ler a introdução. Irmãos, não sei se todos estão a perceber. 3º volume de Mensagens Escolhidas. Vamos ler a introdução do capítulo 55 e diz o seguinte: quando as leis que requeriam a observância do domingo, uau, não era isso que falávamos? Foram impostas em alguns dos estados sulinos do sul e alguns adventistas foram presos. Irmãos, sabíamos que alguns adventistas já tinham sido presos por causa das leis dominicais? É verdade. Eu vou repetir. Quando as leis que requeriam a observância do domingo foram impostas em alguns dos estados sulinos e alguns adventistas foram presos, encarcerados e obrigados a trabalhar em grupos acorrentados por não observarem essas leis, a questão do sábado e do domingo tomou maior significação e recebeu diligente estudo na Assembleia da Associação Geral em 1889. Então o que é que aconteceu nesta altura? Foi na década de 1880 a 1890, quando saíram as conhecidas Blue Law. Já ouvimos falar disto, as leis azuis. As Blue Law, elas saíram nos Estados Unidos na década de 80, 90. Este foi o primeiro cerco e teve a ver com o domingo, as leis que impunham o domingo como dia obrigatório. O que é que aconteceu aos nossos irmãos adventistas? Alguns foram presos, encarcerados e obrigados a trabalhar acorrentados. Eu faço aqui uma pausa para nós pensarmos. Mas a Bíblia fala-nos, ou melhor, a história, fala-nos que houve 2 cercos.
Este primeiro cerco, na década de 1880-1890, desfez-se. E estivemos este tempo todo sem ser levantada novamente a questão do domingo. Irmãos, nós estamos a aproximar-nos a passos largos do segundo cerco. Será que nós atendemos ao sinal de Jesus de sair das cidades antes que venha o segundo cerco? Porque aqueles que não atenderam ao sinal de Jesus e permaneceram nas cidades, o que é que lhes aconteceu? Em Jerusalém, o que é que lhes aconteceu? Foram mortos todos. Mortos, irmãos. Todos mortos. Agora, os que acreditaram nas palavras de Jesus e obedeceram, nenhum deles morreu. Deus é bom. Agora, eu li um bocadinho da introdução. Agora, deixo como TPC para lermos os capítulos deste livro, terceiro volume de Mensagens Escolhidas, a partir do capítulo 55. O número é engraçado, 55, e já vão perceber porquê. Olhem o que é que trata daí para a frente. Conseguem ler? Lições da maneira como foi enfrentada a crise da lei dominical no fim da década de 1880 e no começo da década de 1890. Irmãos, será que nós estamos a prestar atenção ao que está aqui? Lições. O que é uma lição? Será que não tiramos nenhuma lição? Irmãos, daqui para a frente, do capítulo 55 para a frente, é Deus a ensinar os adventistas do sétimo dia. Lições acerca de como é que foi enfrentada a crise da lei dominical no primeiro cerco. Precisamos urgentemente, irmãos, estudar estes capítulos daqui para a frente. E rapidamente. Este segundo cerco vai acontecer. E não tarda muito tempo. Por que é que eu digo isto? Lembram-se do que é que Jesus disse quando virdes Jerusalém cercada de exércitos? Ok. O que é que Jesus também disse? Aliás, aqui neste capítulo, na introdução, eu li que o problema estava entre, porque os Estados Unidos naquela altura estava dividido entre o norte e o sul. E aqui o que estava em causa era o sul. Diz aqui, quando as leis que requeriam a observância do domingo foram impostas em alguns dos estados sulinos. Esta questão norte-sul faz-nos lembrar alguma coisa? O quê? O rei do norte e o rei do sul. Onde é que isso se encontra? Daniel 11. Daniel 11. O que é que Jesus disse? Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, não foi? Ok, então vamos abrir o profeta Daniel no capítulo 11. Irmãos, eu só estou aqui a ajudar-vos a fazer os links. Estão a perceber? As ligações entre uma coisa e outra. Daniel capítulo 11. O que é que diz o verso 40? Ora, no fim do tempo, pausa. Quem estudou conosco o livro de Daniel já conhece bem isto. O que é que significa o fim do tempo? Quando é que foi isto? 1798. Muito bem. O que é que aconteceu em 1798? O final dos 2.300 dias. Muito bem. E o que é que aconteceu? A besta foi ferida, uma das suas cabeças, não foi a besta, foi uma das suas cabeças. Porque a besta tem 7 cabeças, agora não podemos falar sobre isso. Ela foi ferida com uma ferida de morte, ou seja, uma das cabeças da besta, que é o papado. Eu vou repetir. Uma das cabeças da besta, ela tem 7, mas uma das cabeças da besta, que é o papado, foi ferido em 1798. Quem é que lhe deu o golpe?
General Berthier. França. O ateísmo. Ateísmo. Deu um golpe brutal nesta besta. Temos duas bestas no Apocalipse 13. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Quem foi a que subiu, a que levou o golpe? Foi a que subiu do mar. Não temos dúvida. É o papado. Ok, então aqui diz, ora, no fim do tempo, 1798, o rei do sul, já estudámos isto, quem é o rei do sul? O ateísmo, Ateísmo. representado pela França, naquela altura, representado pela França, lutará com ele. Com ele com quem? Com o rei do norte. Quem é o rei do norte? Cristianismo. Papado. O cristianismo. Mas o cristianismo tem duas coisas. Tem a mãe e as filhas da mãe. Não é verdade? Apocalipse 17 fala-nos da mãe, a igreja mãe, igreja católica, e fala-nos das filhas. Quem são as filhas? As igrejas que saíram dela, mas que têm as mesmas doutrinas que ela. Quem são? Protestantes apostatados. Todas as igrejas cristãs que apostataram. Nós não estamos incluídos neste grupo, irmãos, porque nós não acreditamos na imortalidade da alma e não acreditamos no dia de domingo. Então, todas as outras igrejas cristãs, elas fazem parte do bloco. Qual bloco? Do rei do norte. Ou seja, a Babilônia. Então, nós temos aqui Daniel capítulo 11, versículo 40, que em 1798, o rei do sul, o ateísmo, representado pela França, dá um golpe mortal em quem? No cristianismo. E a partir dessa altura, escutem isto, daqui para a frente temos que estar atentos. E o que é que acontece? Eu vou hoje demorar um pouquinho mais, mas eu tenho que vos dizer tudo isto. O que é que aconteceu a partir dessa altura? O ateísmo veio dar origem ao marxismo-leninismo, veio dar origem ao espiritismo, veio dar origem ao evolucionismo, veio dar origem ao feminismo, veio dar origem ao comunismo. Uau! O comunismo hoje diz-nos alguma coisa? Países de regime comunista conhecem algum? Por exemplo, Rússia. Rússia. Uau! Então a Rússia hoje parece que está na ordem do dia. E ela está investindo contra quem? Contra o cristianismo. Contra o cristianismo. Então aqui diz-nos que o rei do sul, ou seja, o ateísmo, iria investir contra o cristianismo e ele o tem feito. Desde 1798 até hoje. E nós vemos o movimento feminista cheio de poder, dar poder às mulheres, tirar poder aos homens. Vemos a ideologia de género, vemos o mundo não quer saber de Deus, é a ciência, a razão, certo? Hoje ninguém, não se pode falar de Deus em ninguém. As escolas, ler as Bíblias nas escolas está completamente fora de hipótese. Então, o que é que tem estado a predominar? O cristianismo ou o ateísmo? O ateísmo. O ateísmo, sem dúvida. O problema é que no resto do versículo 40 de Daniel 11 diz: e o rei do norte virá como turbilhão contra ele. Contra quem? Contra o rei do sul. Contra o rei do sul. O que é que o que é que Deus nos está a dizer aqui? Que vai chegar um momento em que o cristianismo apostatado vai investir fortemente contra o ateísmo. Mas o que é que vai acontecer? Com carros e cavaleiros e com muitos navios. Isto é o quê? Isto é guerra. Isto é exército. Isto é armada. Irmãos, vai haver uma guerra. Já começou?
já começou. Vai continuar, vai continuar. E diz, e entrará nos países. Países, não é só num país. Neste momento foi a Ucrânia. Vai entrar nos países. Como, e passará adiante. E agora, eu gostaria de ler-vos e peço aos irmãos que agora prestem muita atenção ao que eu vou ler. E o que eu vou ler encontra-se no primeiro volume de Testemunhos para a Igreja. Lembram-se que lá no terceiro volume de Mensagens Escolhidas, qual era o capítulo? 55. Sabem qual é o capítulo aqui? 55. Não é por acaso. Vamos abrir todos, se alguém tem o aplicativo, a aplicação, ou tem o livro convosco, eu vou ler aqui no meu telemóvel. Capítulo 55, não vou ler tudo. Vou ler a partir da página 266.2. Irmãos, nós como igreja não podemos mais continuar a dormir. O tempo do fim já começou. Ela diz assim... Repete o livro, por favor. Qual é? Primeiro volume de Testemunhos para a Igreja, capítulo 55. Posso ler? O norte e o sul me foram mostrados. Isto diz-nos alguma coisa? O norte e o sul está a falar de quê? Daniel 11:40, irmãos. Daniel 11:40. Uhum. E eu vou dizer-vos uma coisa, este capítulo, Ellen White está a descrever o que aconteceu no primeiro cerco. Mas nós sabemos que o primeiro cerco foram apenas lições daquele que haveria de acontecer no segundo cerco. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então ela diz, o norte e o sul me foram mostrados. O norte, agora os irmãos façam a compreensão das coisas. Nós hoje estamos a viver precisamente nesta altura. Quem é que está a dominar? O norte ou o sul? O norte. Acham que sim? Quem é que atacou? Ah, não, o sul que atacou. O sul, o ateísmo. Irmãos, a partir de agora, nós temos que ver isto que eu vou ler-vos agora, que é um tipo do que aconteceria no fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos, ok? Ellen White diz, o norte tem estado enganado com respeito ao sul. Uau! Os sulistas, ou seja, o ateísmo, estão melhor preparados para a guerra do que parecem. Estamos a ver o que é que Deus está nos a indicar aqui? A maioria dos seus homens, ou seja, dos países comunistas, a maioria dos seus homens são habilidosos no uso dos armamentos. Alguns deles soldados experimentados nas batalhas. Outros habituados a desportos. Eles superam o norte neste ponto, mas não possuem como regra geral a bravura e a resistência dos homens do norte. Estão a conseguir fazer a associação, não estão? Ou não? Sim. Sim. Muito bem. Sim. Tive uma visão da trágica batalha de Manassas, na Virgínia. Foi a mais sangrenta e angustiante cena. O exército do sul tinha tudo a seu favor e estava preparado para o terrível combate. O exército do norte estava se movendo com triunfo, em nada duvidando da sua vitória. Ou seja, o rei do norte está tranquilo, vamos vencer isto. Muitos estavam descuidados e marchavam adiante orgulhosamente como se a vitória já fosse sua. Quando se aproximavam do campo de batalha, muitos estavam quase desmaiando de cansaço e necessitando de imediato repouso. Eles não esperavam um combate tão feroz.
Irmãos, o cristianismo não está à espera de um combate tão feroz por parte do Rei do Sul. Estamos a entender o que é que está aqui? Estamos apenas no princípio. Continuando. Foram para a peleja e lutaram brava e intensamente. Havia mortos e moribundos de ambas as partes. Norte e sul sofreram severamente. Os sulistas sentiram o ardor da batalha e fizeram um pequeno recuo. Então, cada um tira as suas conclusões. Os homens do norte investiram sobre o inimigo, embora as baixas fossem grandes. Subitamente, um anjo desceu e agitou a mão. Instantaneamente houve confusão nas fileiras. Parecia aos nortistas que as suas tropas estavam batendo em retirada quando, na realidade, não era assim. Começaram então uma precipitada fuga. Isto me pareceu maravilhoso. Irmãos, estamos a ver aqui que a batalha não é apenas com um país. São vários. E já vamos ver o que ela diz. Isto está apenas a começar. Vejam o que ela diz. Foi então revelado que Deus tinha esta nação em suas mãos e não desejava que as vitórias fossem obtidas mais rapidamente do que ele permitisse, e não consentiria que os nortistas sofressem mais baixas que o necessário, conforme a sua sabedoria determinasse, para puni-los por seus pecados. Quem eram os nortistas? Catolicismo. Os cristãos, católicos e protestantes. O que é que Deus está a dizer aqui? Que eles iriam ser punidos pelos seus pecados. Houvesse o exército do norte, nesse tempo, se esforçado, além da sua desfalecente e debilitada condição, o tremendo esforço e a destruição que os esperavam teria proporcionado grande triunfo ao sul. Deus não permitiria isso e enviou um anjo para interferir. O súbito recuo das forças do norte tem sido um mistério a todos. Eles não sabem que a mão de Deus se fez presente. A destruição do exército sulista foi tão grande que eles não tiveram do que se gabar. Então quem é que vai perder a batalha? O ateísmo. O ateísmo. Pois é, o problema não é que o ateísmo perde a batalha. Qual é o problema? É que os outros ganham. Os outros ganham. Vai haver uma aliança. Vai haver uma aliança. A visão, agora reparem, irmãos, nós vamos entrar neste período. A visão dos mortos, moribundos e feridos, deu-lhes pouca coragem para exultar. Essa destruição acontecia quando eles tinham toda a vantagem sobre o norte. Causou-lhes grande perplexidade. Eles sabiam que se o norte tivesse chances iguais às deles, a vitória certamente seria do norte. Sua única esperança era ocupar posições de difícil acesso e então lançar ataques destruidores de todos os lados. O sul fortaleceu-se muito desde o começo da rebelião. Se medidas efetivas houvessem sido tomadas pelo norte, escutem isto que está aqui, se o cristianismo, traduzindo isto, se o cristianismo tivesse tomado medidas efetivas, ou seja, se eles tivessem acordado do sono, da mornidão de Laodiceia, se eles estivessem preparado com grupos de oração, com súplicas, com arrependimento a Deus, eles teriam se tornado fortes. O problema é que isso não aconteceu. E o cristianismo tem andado ao sabor da maré, ao sabor do rock, ao sabor das novelas, do TikTok, ao sabor de muitas coisas, das modas. E enquanto o norte dormia, o sul se fortalecia. E o sul se fortaleceu de tal maneira que entrou em todos os países cristãos.
E hoje nós temos, por exemplo, lojas da China por tudo quanto é sítio. Hoje nós temos os maiores portos do mundo tomados pela China. Eu vou repetir. O Sul fortaleceu-se muito desde o começo da rebelião. Se medidas efetivas houvessem sido tomadas pelo Norte, a rebelião teria sido rapidamente esmagada. Mas essa, que era pequena a princípio, cresceu em força e número até tornar-se poderosa. Outras nações estão observando atentamente os Estados Unidos. Ela agora está a falar no presente, ela já não está a falar do passado. Estão a reparar? Outras nações estão observando atentamente os Estados Unidos com propósito. Com que propósito? Eu não fui informada. Estão fazendo grandes preparativos para algum acontecimento. Há agora, entre os nossos dirigentes, grande perplexidade e ansiedade. Escravocratas e traidores. O que é um escravocrata? Alguém sabe me dizer? É o dono das pessoas que ele escraviza. Ok, então, escravocratas e traidores acham-se no seu meio, no meio dessas nações que estão observando os Estados Unidos. E enquanto se declaram favoráveis à união, união com letra grande, exercem influência na tomada de decisões, algumas das quais em prol do Sul. Então, irmão, está-nos aqui a dizer Deus que há nações que estão observando e que estão a favor de quem? Do Sul. Para fazer o quê? Escravos. Para fazer escravos. Escravatura. Vai voltar sim. Continuando. Foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. O que é que podemos esperar daqui para a frente? Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fome e pestilência estavam por toda a parte. À medida que estas coisas iam envolvendo o povo de Deus, quem é o povo de Deus? Somos nós. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não vai ser de repente. O que é que diz aqui? À medida. Reparem as palavras. À medida que estas coisas, quais coisas? A fome, a peste, a confusão, à medida que tudo isto ia envolvendo o povo de Deus, sabem o que é que os adventistas do sétimo dia começaram a fazer? O povo de Deus, eles começaram a unir-se e a pôr de lado as suas pequenas dificuldades. A dignidade própria, aquele sentimento que nós temos de que o nosso eu não pode ser tocado, não é? A nossa imagem não pode ser beliscada. O nosso nome não pode andar nas ruas da amargura. Então aqui diz, a dignidade própria não mais os controlava. Profunda humildade tomou o seu lugar. O sofrimento, a perplexidade e a privação fizeram com que a razão fosse de novo entronizada. O que é que significa entronizada? Colocada no trono. Porque até agora, muitas vezes, temos tomado decisões completamente irracionais. Mas Deus está a dizer que a razão vai ser de novo entronizada. E isto é muito bonito. E os homens violentos e irrazoáveis se tornarão sãos e agirão com discrição e sabedoria. Amém. Estamos a falar de quem? Dos adventistas do sétimo dia. Quando é que isto vai acontecer? Estou a fazer-vos uma pergunta. Quando é que nos vamos unir? Quando é que vamos ficar
razoáveis, sensatos, humildes, mansos. Quando, irmãos? Na chuva serôdia? Uma perseguição. Na perseguição. Aqui, eu vou repetir. Quando estivermos apertados e um necessitar do outro. Exatamente. Verdadeiramente. Porque Exato. agora parece que ninguém precisa de ninguém. Exatamente. Eu vivo aqui com a minha vidinha, você vive aí com a sua. Mas na hora que nós estivermos apertados mesmo, nós temos que nos dar as mãos. Pois é, hoje nem queremos abraçar-nos com medo. Hoje colocamos-nos à parte. Irmãos, leiam isto, por favor. Deus está-nos a falar. E continua. Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Fazendo aqui um parênteses. Os irmãos sabem que o Francisquinho, lá do Vaticano, já comunicou que iria fazer a mediação deste conflito? Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir trazer a paz? Pelo menos por um pouquinho de tempo, né? Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados. E novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda a parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. A guerra ocasionou a fome. A miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Irmãos, este tempo está apenas a começar, mas também é um tempo de grandes coisas. O que é que nós vimos aqui? Homens que eram quê? Como nós lemos? Violentos, irrazoáveis, dentro do povo de Deus. Como é que se vão tornar? Humildes. Vamos nos unir. Vamos ser amorosos uns para com os outros. Vamos ser prestáveis e dedicados. Mas o que é que temos à nossa frente? Tempos difíceis. Mas este tempo, irmãos, eu não quero deixar esta mensagem, já estamos no fim, não quero deixar esta mensagem sem palavras de esperança. E as palavras de esperança são estas. Estamos no tempo do selamento. Deus está selando o seu povo. E não estou a falar do sábado. Estou a falar daqueles que gemem e clamam por causa das abominações que se cometem dentro da igreja. Não sou eu que digo, é Ellen White, Testemunhos para a Igreja. Estamos em tempo de selamento. E neste tempo de selamento, logo de seguida, o que é que vem? O selamento é para quê? Da porta da... Não, depois do selamento vem a chuva serôdia. Irmãos, só vai cair a chuva serôdia sobre aqueles que estiverem selados. Selados, irmãos. Deus está visitando a sua igreja. Ou será que nós não estamos a dar conta do tempo da nossa visitação? Alguns não. Se não estivermos a dar conta do tempo da nossa visitação, podem ter a certeza que vamos ser cercados de trincheiras. E este será o segundo cerco. Vai chorar profundamente. Meus irmãos, estamos a viver tempos impressionantes, magníficos. E nós temos que ter a noção, temos que ter o entendimento, temos que ter a revelação. Ela já está aqui. Deus nos deu a revelação. O que é que diz em 1 de Coríntios? Vamos lá abrir rapidamente. 1 de Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 9. Nós conhecemos isto de cor. Diz que as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu
e que não subiram ao coração do homem são aquelas que Deus preparou para os que o amam. E durante anos e anos e anos eu pensava que isto era no céu. Eu iria ver coisas que nunca tinha visto, ouvir coisas que nunca tinha ouvido e nem subiram ao meu coração. Mas isto, irmãos, não é no céu. Irmãos, escutem o que eu vos estou a dizer. Isto não é no céu, é aqui. Por que é que eu digo que é aqui? Porque o versículo a seguir diz. O que é que diz o versículo 20? Perdão, o versículo 10. Deus nos revelou. Pelo Deus seu nos Espírito. revelou pelo seu Espírito. Irmãos, o que é que nós lemos ainda agora? Não foi a revelação? A minha mensagem é a letra de um hino que eu gosto muito. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Sabem o que são quebrantados? São arrependidos. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou, que venham de todas as tribos. Desperta, meu povo, acorda, Israel. É a hora de ouvir o chamado e ser uma igreja com um só pastor. Amém. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, não temos palavras, Senhor, para lhe agradecer toda a luz que o Senhor deixou ficar ao seu povo, à sua igreja amada. Somos todos que fomos escolhidos, eleitos pelo Senhor, para vivermos nesta época de grandes coisas. Querido Deus do céu, nós acreditamos que estamos à beira do segundo cerco. Nós acreditamos na sua palavra. Eu quero suplicar ao Pai que o Senhor desperte a sua igreja, mas que não seja preciso a guerra, que não sejam precisos mísseis, que não seja preciso 1000 cair à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita. Não é preciso isso, Pai, mas infelizmente isso vai acontecer. Que o Senhor nos ajude a unirmos-nos, a pormos de lado as pequeninas, os pequeninos melindres, a pormos de lado os nossos interesses egoístas e a tomarmos as armas que o Senhor nos deixou ficar, a sua palavra, o espírito de profecia, a mansidão, a humildade, a coragem, e a buscarmos o poder do seu espírito, porque o tempo está próximo. Temos saudades da sua vinda, Senhor Jesus. Temos saudades do Senhor e já conseguimos ouvir o som de um Deus que se aproxima. Que o Senhor nos desperte e nos ajude a despertar outros. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém.